Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. O episódio de hoje com um convidado muito especial. O cara veio lá de São Paulo, um paulista da Gema, aqui, o Lucas Lins Lima. Além de ouvinte aqui, é um cara, um ouvinte assíduo do podcast, é um cara extremamente inteligente. Vocês vão descobrir ao longo do podcast aqui. A gente trouxe ele para gravar. Primeiro porque ele é um baita entusiasta de inteligência artificial, usa muito no dia a dia, nasceu na inteligência artificial praticamente, né? Não dá para se dizer porque ele é novinho, mas nasceu com IA, porque IA não é de agora. Você que conhece a IA, assim como eu, sei lá, de um ano para cá, a IA tem muito mais tempo do que isso, né? E o Lucas hoje ocupa uma posição de extrema relevância nos negócios. Então, quando a gente entendeu a história, conheceu a história dele, a gente achou muito top. Falou, vamos trazer esse cara. Eu vou dar só um spoiler antes de se apresentar. Esse cara atuou primeiro na Zap, né, de imóveis, depois foi comprado pela LX, atuou nas duas empresas. E o que ele fazia lá dentro, ele vai explicar para a gente daqui a pouquinho, tá? O que ele fazia lá dentro fez com que a empresa aumentasse, passasse a aumentar em mais 70%. Cara, a precisão na hora de vender um imóvel, cara, no acerto OLX, da pequena OLX, aquela que você conhece, aquela que você já botou um negócio para comprar, para vender, ou já comprou alguma coisa, esse cara atuou lá dentro, ele vai trazer muitos insights aplicáveis do que ele faz hoje e que ele fez nesses grandes negócios. Então, Lucas, primeiro, obrigado por ter vindo de São Paulo aqui nos prestigiar. Eu que agradeço. Dar uma passeada primeira vez em Curitiba. Primeira vez em Curitiba. Gostou de Curitiba? Gostei, cara, sensacional. Meu, pessoal bonito aí. A cidade estava limpa ou não? Tava limpo e o pessoal é bonito, meu. O pessoal é muito bonito. Estamos aqui logo após o primeiro turno, né? Para quem está ouvindo o podcast independente, estamos gravando dia 9 de outubro. Então a cidade costuma ficar até mais limpa, mas Curitiba é uma cidade limpa, tem um selo de Curitiba, cidade limpa. Legal, que bom que você está aqui. Lucas, para a gente colocar todo mundo na mesma página, já dei um spoiler ali. Você é um research, né, cara? Explica o que você faz, né? Como é que você trabalha com dados, se puder trazer um pouco do exemplo que você fez no LX, enfim, o pessoal colocar na mesma página e entender o que a gente vai abordar aqui hoje, que é essa parte, esse talento que você tem aí, que você desenvolveu, e como é que a gente vai entregar valor para esse pessoal que está nos ouvindo. Perfeito. Primeiramente, pessoal, prazer, né? Muito legal estar aqui com o Guilherme, conversei um pouco com o Victor hoje. A minha função, né, principal e a área que eu mais me identifico é pesquisa. Então, eu atuo com pesquisa desde 2020. Comecei em um lugar muito assim, digamos, pequeno na FGV, que é a ENSEC, né? Fazia pesquisas em relação ao voluntariado, a experiência do voluntariado. A gente via se a experiência estava bacana ou não, se o voluntariado estava aprendendo, né, dentro da organização ou não. E depois eu entrei na OLX. Aprendendo, meu. Agora você soltou o paulista aí. Aprendendo. Boa. E aí eu entrei depois na OLX. Na OLX foi onde eu aprendi tudo, assim, a parte de pesquisa. No início, quando eu estava no Zap e ele não foi comprado pela OLX, a gente mexia muito com dados de lançamento de imóvel, né? A gente não mexia com dados de marketing nem vendas. Era simplesmente eu ir lá enquanto cliente oculto, fazer um campo, com base nas coletas que eu tinha do campo. Então, conversar com o corretor, conversar com o pessoal que é de imobiliária, construtora, incorporadora, coletar informações desde a quantidade de quartos, quantidade de vagas, ver o preço. Com base nessas coletas, a gente ia lá, fazia análise e vendia essa informação. Nunca tínhamos contato no Zap, né, com os dados que o pessoal do time de marketing captava, ou o pessoal de vendas, que é os dados que os clientes colocam nos portais e a gente conseguir fazer comparações do que... Os clientes, nesse caso, as imobiliárias. As imobiliárias, isso, ok. Imobiliárias. Você pegava o dado da ponta, que é o dado mais quente. É o cliente que estava comprando imóvel, dizendo, eu quero um imóvel de 2 quartos, com suíte XYZ. É isso. Isso mesmo. Boa. Eu comecei a ter contato com esses dados depois, meu. Animal. Então, depois que o Zap, né, depois 100% comprado pela OLX, aí virou um negócio gigantesco. Então, assim, tive contato com métrica de marketing, contato com métrica de vendas, contato com a minha área de pesquisa, e aí a gente tinha a relação da precisão, igual o Guilherme relatou. A precisão ficou muito maior. Então, assim, a gente passava para o cliente o que estava sendo vendido, por exemplo, em uma praça, e passava para o cliente informações do que ia lançar na praça. Então, assim, conseguia correlacionar se fazia sentido o que estava sendo lançado e o que o público estava procurando nos portais. Cara, deixa eu pegar um exemplo só. A gente gravou um podcast, faz um tempo, a gente já está no 226. 226. Eu acho que deve ser o número 70, não lembro, tá? Um cara de uma imobiliária aqui de Curitiba, uma construtora aqui de Curitiba, Hype Construtora, puta, lembrou o nome dele, agora não vou lembrar o nome dele, mas enfim. E esse cara me contou uma parada na época que eu achei fantástico, que acho que guarda relação com isso e eu vou te fazer a pergunta. Ele falou o seguinte, Guilherme,
Eu tô pensando no imóvel agora, beleza? Isso. Tô com o imóvel em mente. Esse imóvel vai sair daqui 5 anos. Isso. Como é que eu equilibro aquilo que as pessoas vão querer daqui 5 anos? Olha o tamanho do desafio. Isso, é muito Entendeu? desafio mesmo. Aí muito você fala, desafio vou mesmo. ver agora. O que tá vendendo agora? Por exemplo, Isso. pandemia. A pandemia mudou tudo no Mudou momento tudo. em que a galera, ficou em casa. Descobriu que a Isso. casa era pequena, quis morar, sei lá, numa casa de campo, quis morar numa casa de condomínio. Isso. Né? E bombou o imobiliário, né? O segmento imobiliário Isso. na pandemia. Só que Isso. a preferência foi uma. Já Isso. deve ter mudado, com Mudou. certeza, para cá, né? Só que aí, Mudou. o cara vai fazer um negócio, vai lançar um imóvel, um Isso. empreendimento daqui 5 anos. Isso. Puta merda, o cara tem que estar com uma previsão muito acertada. Isso. O público muda mesmo. Como é que faz isso? Então, aí é que vem o ponto. A gente faz dados e análises estatísticas, né? A gente faz a relação de probabilidade. Tá. Então, por exemplo, a gente junta dados públicos, então como do IBGE, índices econômicos, vê como que o público está formado. Tem certos dados públicos que são, né, lançados, que eles já fazem essa previsão, então, digamos, de como que o público está mais procurando, o que não está procurando. Tá. Nos portais, a gente também tinha essa previsão na OLX, então a gente tinha toda a relação do histórico, Tá. né? E a gente tentava, digamos, fazer chutes, né? E esses chutes tinham várias opções. Então, O trabalho de vocês é quase mãe de Ná, então. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Imaginar, é isso O que mesmo. eu faço? Eu sou tipo a mãe de Ná aqui, só que dentro da Isso. empresa. É isso mesmo. Quando a gente fazia os relatórios, a gente pegava os dados públicos Tá, e a gente imagina, realmente, isso daí dos 5 anos faz total sentido. tá. E a gente imaginava. Então, por exemplo, digamos que a Caraca. Bitacom quisesse lançar um imóvel de luxo. A Bitacom é relacionada a imóveis de médio e Sim. alto padrão. Sim. E aí ela contratasse o serviço do Zap, por exemplo, para saber os imóveis que vão ser lançados na Paulista, né? Se faz sentido ela lançar. E se daqui a 5 anos, se o público vai se manter, se não vai se manter, a gente consiga captar isso, com dados públicos e fazer um panorama, uma análise geral e de opções. Então a gente coletava todo o histórico Top, que a gente tinha na OLX, top. desde o histórico da parte do lançamento do imóvel Sim. até a parte da relação da venda, que a venda que eu falo é o que o cliente colocou no portal para vender, né? Desde Perfeito. o aluguel, a locação, e correlacionava, fazia opções, 100% opções. Tá. Na empresa que eu tô hoje em dia não é assim. Então, Mas só para pegar um último Pode- gancho desse pode- pode pegar. do OLX, enfim, da Zap também. Você me falou até que a precisão aumentou em quase 70%, certo? 70%. Então, por mais que a gente esteja brincando aqui, que vocês faziam um trabalho muito mais de predição, Isso. depois que você vai fazendo aquilo de maneira repetitiva, Isso. e aí uma hora chega, né? O 5º ano que você previu, Isso, o quinto sai ano. o imóvel, né? Isso. Tem o lançamento, os caras vendem tudo. Aí você fala, porra, então Isso. acertei, peraí. Acertou. Aí você Isso. começa a acertar, a cada Isso. 10 você acertava em 7. Isso. Então isso mesmo. começa a não ser mais uma predição com bastante nível de assertividade. É isso. Isso mesmo. Ok. Isso mesmo. Tá bom, E tem tá a bom. relação das opções, Então, assim, nos relatórios. O que são as opções, só para ficar As claro? opções, por exemplo, nos dados públicos que são colocados para a gente, né? Tá. Então, por exemplo, IBGE, índice econômico, Tá. eles fazem a previsão deles, né? Do que é do futuro. Eles colocam opções. Então, assim, se, por exemplo, acontecer alguma coisa, igual, por exemplo, a pandemia. A pandemia fez tudo mudar, né? Ou se não, sei lá, vai construir alguma coisa no futuro, por exemplo, o estádio. Quando constrói o estádio, o imóvel valoriza, né? Ah, As coisas valorizam na região. Então, assim, tem certas relações que a gente colocava de opção que era realmente, assim, ou chutes muito extremos, que aí o construtor e o incorporador, ele ia lá e via se fazia sentido ou não. tá. E geralmente o pessoal desses times eram relacionados a BI, o pessoal que participava dos times estratégicos, né? Animal. E e a gente simplesmente lançava a nossa opinião, assim, se valia a pena ou não, mas deixava todos os dados para eles, né? Claro. E fazia análise estatística, Grande parte das análises estatísticas que a gente fazia era probabilidade, 100% Tá. probabilidade. Legal. Ou ponderação, né? Que é a ponderação, a gente ia lá e colocava peso. Então, por exemplo, veio a pandemia agora. Pode ser que aconteça uma pandemia no futuro? Pode ser. Mas a probabilidade dela faz é sentido. baixo. Faz O sentido. peso dela vai ser menor. Mas tá como Tá. opção para a pessoa que contratou o nosso serviço. Faz sentido. Então, E hoje você está numa outra, você está numa Isso. evolução do que você fazia, né? Você está num Isso. trabalho mais de research, que você me Isso. contou no bastidor, que vai até uma parte de olhar o copy, né, do produto. Você pega Isso. produto físico, certo? Isso, produto físico. Top. Dá um exemplo pra gente. Eu sei Legal. que você não pode citar marca aqui, Legal. porque são empresas gigantescas. Perfeito. Pensa assim, ó, a empresa mais top que você imaginar de shampoo, Isso. produtos cosméticos e tal. Pensa uma Isso. empresa top. Isso. É uma das Isso. empresas que ele atende, por exemplo. Isso. Como é que é na prática, irmão? O que os caras chegam e pedem o quê? Então, a prática é assim, né? Eles pedem para a gente validar conceitos, ou se não, por exemplo, vai mudar a relação do design do produto. Tá. Então, quer mudar a cor, quer mudar a logo. Por exemplo, digamos que a TreeMind Tecnologia quer mudar a logo, e vocês, por exemplo, quisessem validar se o cliente ia aceitar ou não. A gente vai lá e faz uma pesquisa.
A pesquisa ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Quantitativa, ela geralmente é mais online, a gente faz modelos de gôndola, né? Simula como se fosse um supermercado. Qualitativa é, por exemplo, esse processo que a gente está agora, né? Eu conversando contigo, mas atrás tem uma janela, né? Então, tem o pessoal avaliando, tem a pessoa que conversa com o entrevistado, e aí ele vai relatando a experiência dele em relação ao produto, né? E o que ele prevê no futuro, né? E se faz sentido ou não. E aí vai tendo essa troca, assim, é muito... de forma dinâmica, né? Top. E aí a gente tem contato direto com o produto. Então, assim, desde o conceito, embalagem, relação legal. Por exemplo, quer mudar o copyright, que é principalmente a frase de impacto. A gente vai lá, faz a pesquisa. Tem várias opções, né? Não só no polo que eu atuo, mas todos os outros polos. E aí, de acordo com o que os clientes falarem, se faz sentido ou não. Grande parte dos estudos é preciso. Mas, assim, muito raros casos em que a precisão ela foi, assim, invalidada, né? Porque a gente está, realmente, falando direto com o cliente, que é consumidor do produto, né? Animal. Então, Ô, Lucas, a gente falou aqui no bastidor, vamos começar a trazer algumas atualizações de coisas que, cara, assustam pra caramba e, ao mesmo tempo... Assim, ou assusta para quem tá meio na fase dinossauro ali, né? Frente ao Maiá, certo? Isso. E para outras pessoas que estão imersas nisso, como a gente aqui, que gosta pra caramba, fica alucinado, né? Isso. Fica com tesão, porque, pô, animal esses lançamentos. Só que você me lembrou de um agora que eu queria compartilhar. Legal. Olha que massa, uma empresa de Curitiba, inclusive. Vou citar o nome porque é um parceiraço nosso, Viola, da ViaSoft. Eles lançaram, cara, já faz um tempo que ele me falou isso, já deve estar muito mais avançado do que eu tô falando aqui. Eles lançaram algumas câmeras e colocaram no Boticário, me parece um teste piloto. Legal. Em que eles captavam a expressão da pessoa na frente de um determinado produto. Legal. Então, você chegava lá no Boticário, sei lá, olhava o Quasar, né? Boticário, aquele perfumão masculino que todo mundo conhece e tal. Legal. Cara, você olhava e, puta, expressão. Ah, cara, não gostei muito. Nossa, que caro. Sei lá quais as expressões que eles captavam. E quando ele me contou isso, eu falei, cara... Muito animal, legal. Por quê? Porque ali, o que guarda bastante relação com o que você está trazendo aqui, o que eles iam conseguir saber? Pô, se a embalagem estava bacana, se o cara prendia atenção por alguns segundos, eles iam entender um pouco pela fisionomia, qual que era o ICP daquela pessoa, o perfil, se ela tinha 40, 50, 60, sei lá, um cara de 60 anos, ficou 5 segundos na frente do Quasar e ficou, cara, os outros ele nem parou. Então, peraí, essa embalagem está chamando mais atenção. Os outros 60 anos também tiveram o mesmo comportamento. E assim vai. Já, sei lá, um moleque de 25 pegou um Malbec, experimentou, né, o outro perfume do Boticário. Cara, que animal esse cheiro. Então, olha para onde que a gente está caminhando, para o cara que tem uma loja física. Isso, de certa forma, é acessível. A gente acha que não é. O Boticário consegue porque é milionário, gigantesco. Não é. Você pode botar dentro de casa. Você tem uma marca que você está desenvolvendo, enfim, que vai trabalhar com cosméticos, produtos naturais, whatever, produtos de beleza. Você pode colocar. Só que parece que está muito distante. Né? Não sei se você sabia desse case ou não. Não sabia. Que animal. Acho que nem tem IA nisso, tá? Não deve ter agora, né? Agora tem, meu. Por exemplo, tem. Instagram, Facebook, né? Eles conseguem identificar a gente, né, com as expressões faciais, eles colocam no algoritmo deles, né? Quando a gente aceita Como é que é essa história? Quando a gente aceita o termo de permissão, por exemplo, do Instagram. Tá lá, que eles têm acesso à nossa câmera, têm acesso ao nosso microfone. Mas é aquela história, então, que os caras ficam vigiando a gente, você concorda, você acredita que sim. Isso, tá no termo deles. Pô? Eu não sabia que tá no termo, todo mundo fala isso, pô, fala um negócio aqui... Então, o Instagram capta nossas informações, tanto... Se nós estamos conversando aqui, ele está ouvindo agora. Está ouvindo agora. E se eu fazer eles vão lá e veem se faz sentido ou não a minha expressão facial. Você lê os termos e está lá. Está lá. Tá no Instagram. Assustador. Tá lá. E faz essa porra agora. Mas é exatamente esse formato que você comentou, meu. É exatamente esse formato. Eu, cara, já discuti isso com várias pessoas, mas nunca ninguém tinha dito que estava nos termos isso. Tá no termo. Eles têm acesso à câmera e o microfone, meu. Agora, cara, algumas coisas que você me falou que chamou atenção pra caramba. Primeiro, a Adidas lançou, a pequena Adidas lançou um vídeo recente, 100% com IA, animal. Né? A gente vai colocar aqui pra galera que tá assistindo e tá vendo e tal. Muito legal. Que história é essa, mano? Muito legal. Então, a Adidas ela lançou um vídeo em relação a não pagar, por exemplo, atores, nem profissionais para fazer a gravação. Economizou a puta grana. Economizou um dinheiraço e fez um vídeo incrível. Assim, incrível, parece que é real, né? E esse vídeo dá pra gente, né, pensar nos nossos negócios. Por exemplo, a TreeMind, que eu tava falando com o Guilherme. Tem os robôs, né? Imagina os robôs, eles, por exemplo, aparecer no cantinho da tela e ele ser dinâmico, meu. Personagem, que é um personagem real, assim, não um personagem... Tipo a Lu do Magalu lá. Isso, mas imagina ela, por exemplo, participando das suas interações, meu, com o computador. E ela podendo fazer certos controles, por exemplo, controle de agenda pessoal, né?
porque é um filme que eu assisti, o CTRL, né? Que a ferramenta, ela faz isso. Você cria um robozinho, Sim. é como se fosse um robozinho igual o ChatGPT faz, Sim. igual é citado no vídeo que eu vi do YouTube, a TreeMind. Sim. Mas imagina o robozinho do lado da tela, igual a Magalu, Sim. mas ele podendo ter acesso a tudo. E ele Perfeito. podendo gerenciar cliente, Sendo, né, claro, passando os feedback. Aham. É muito legal essa relação, meu, muito legal mesmo. Cara, uma outra parada, uma outra notícia que você trouxe que me Legal. assustou Isso. aqui, que eu achei animal, é Isso. que a Latam, né, tá Latam, lançando um isso. avião Isso. total, porra, 100% inteligência artificial, não vai ter nem piloto nessa porra desse avião. Não vai ter Eu piloto. não vou voar nessa porra não, cara, Então, você tão cedo. Como é que história é essa? Somos Conta um dois, pouco mais aí. Somos dois, meu. A Latam, ela lançou esses dias, né? Não só ela, outras empresas também, em começar a fazer testes, né? Para que a relação do piloto, né? O pessoal que gerencia o avião, né? Eles não sejam mais, digamos, fazendo a função deles, né? Sendo utilizados e sendo controlados 100% por inteligência artificial. Então, é o mesmo conceito de um carro, né? Os carros que estão sendo lançados agora. O carro, ele tem o controle dele, a inteligência artificial consegue identificar o controle dele, os componentes. Por exemplo, esse negócio da Latam, ele consegue identificar se o avião deu defeito. É muito igual filme, O avião, sei lá, a turbina parou, tomara que não pare, mas é um exemplo. Ele consegue identificar, por inteligência artificial, se vai dar um tipo de pane ou não, antes de o avião ele decolar, né? E ele vai ser controlado 100%, meu. Hoje não tem nada, a Latam nunca afirmou que está sendo utilizado. Não está sendo utilizado, porém Mas as já tem empresas... previsão de lançar esse avião, por exemplo, Então, você viu isso ou não? Tá próximo, tá muito próximo. Tá muito próximo. As notícias... E aí, cara, quem que vai trazer água para nós? Robô? Então, talvez pode ser o robô, a água pode ser tudo, mano. Pode ser robô, meu. A relação do comando... Cara, Eles não vou querem dizer que fazer nunca, mas eu não vou ser o primeiro aí nesse avião, não. Vou esperar, galera. Somos dois. Eu também não vou ser o primeiro, não. Somos dois. Muito... Bom demais, cara. Cara, uma parada que eu lembrei agora, acho que vale a pena compartilhar. Talvez se você lembre melhor do que eu os nomes, mas acho que era o Hopefield. Os caras acabaram, os criadores da IA, né? Isso. Exatamente esse termo, eles acabaram de ganhar recente agora o prêmio... como é que é o nome do prêmio? Prêmio Nobel lá, né? De física, pô. Isso. Cara, e aí eu achei massa, porque eu vi a reportagem. Os caras mesmos, os criadores, um deles, inclusive, prestava, acho que, consultoria para o Google, né? Pediu demissão do Google para poder falar sobre IA mais abertamente. Isso. E aí eu vendo a reportagem, o cara falou assim, cara, e aí? E os dois ganharam o prêmio Nobel. Massa, né, que eu achei interessante do prêmio Nobel. Os caras ligam pro cara na hora, dizendo que ele ganhou. Os caras, pô, ficaram super surpresos. O prêmio Nobel de Física, né? É muito grande. Nível mundial bizarro, assim. Grande. E os dois falaram o seguinte, cara, mais ou menos assim, né? Traduzindo os caras aqui, velho, estamos com medo, fica esperto aí, porque o negócio meio saiu do controle. Meu. E aí, cara, achei massa, porque o cara mesmo fala assim, ó, saí do Google para poder falar, para poder abertamente trazer minhas preocupações. Isso. Então os caras falam mesmo, assim, ó, tipo, cara, vai roubar trabalho, que são os caras que criaram. Isso. Vai roubar sim, pô, vai tirar o trabalho. Vai tirar E eu puxei esse gancho para te perguntar o seguinte, pô, você trabalha 100% com isso, hoje você está dando aula na tua empresa lá para várias pessoas um pouquinho mais velhas e tal. Isso. Cara, o que você traz de mensagem, brother? Tá tirando o trabalho mesmo? Dá para o cara ficar sem IA nesse momento e ficar na boa? Certo. Ou, cara, que mensagem que você traz pro cara que tá teimando e não entrar com IA? Hoje em dia, assim, 100% a minha opinião, não dá para ficar 100% sem, né, ter contato com inteligência artificial, não dá, não só por causa de questões de trabalho, vida pessoal. Por exemplo, estou com uma dúvida, né, conversando contigo, e eu não sei como, por exemplo, responder, ou se não sei algum tipo de dado, eu simplesmente venho aqui no meu celular, pesquiso no GPT-4, que agora tem o GPT-4 Turbo, né? Você consegue pegar a última atualização do mês anterior, que foi divulgada na internet, que tem todos os bancos de dados, aí você simplesmente pesquisa, né? Hoje em dia, todo mundo tem que ter contato com inteligência artificial. Assim, independente da área, é interessante você começar a aprender, saber como que funciona, porque senão você vai ficar para trás. Assim, vai tirar trabalhos, porém vai criar muitos outros trabalhos no futuro. Sim. Mas esses trabalhos que vão tirar, muito provavelmente ou são muito manuais, né? Então, por exemplo, eu na OLX. Na OLX, eu fazia um trabalho manual que durava o dia inteiro. Era o dia inteiro. Eu fazia pesquisas para fazer classificações e subclassificações que demorava horas. Agora, com o chat GPT e com a inteligência artificial, é 30 minutos. Então, assim, é uma coisa muito rápida. Sabe o que é engraçado? Ou você passou a fazer muito mais, né? Isso. E para o LX ficou bacana, que você aumentou a tua eficiência naquilo, certo? Isso mesmo. Ou onde tinham 10 pessoas fazendo aquilo, passou a ter uma, duas. Isso mesmo. Aí isso cortou mesmo. de fato o trabalho, tirou o trabalho dali. Cortou de fato o trabalho. Mas necessariamente, por exemplo, em certas situações não vai tirar o emprego, o trabalho vai manter,
Mas a redução de pessoas, isso daí é um bom ponto que você falou. A redução de pessoas vai existir. Por quê? Porque é muito mais rápido as informações. As coletas também de precisão, então assim, o humano ele erra. A inteligência artificial, a probabilidade dela errar é mínima, assim, comparado com o humano. Então, relação de precisão, questão de tempo, tudo isso vai validar para que muitos trabalhos no futuro, eles sejam, digamos, invalidados ou deixados para trás, e a quantidade de funcionários, eles diminuírem, né? Sim, então, total. Mas tem que ter contato. Cara, gente. antes de a gente entrar aqui, que eu quero Sim. tentar extrair contigo aqui algumas oportunidades que a gente vê no mercado. Você é um cara que está vendo bastante coisa, tá? Algumas possibilidades de negócio para quem nos ouve aqui, que geralmente gosta de vendas, marketing, tá sempre de olho. Pô, cara, ferramentas, queria que você compartilhasse um pouquinho também e tal. Legal. Tem uma parada que a gente estava falando no bastidor, que é um livro chamado Atravessando o Abismo. O cara explica bem isso. E ele fala o seguinte, fala, olha, você tem algumas... como se fosse uma lombada, imagina uma lombada, você que está só ouvindo, né? E tem um pequeno pedacinho dessa lombada ali que representa uns 2% da população, que são aquelas pessoas que, pô, saiu um carro elétrico, né? Ninguém nem viu na rua, a pessoa vai lá e compra. São os loucos mesmo da tecnologia, né? Saiu um patinete elétrico, o cara nem sabe como é que funciona aquela porra, ele já vai e compra, é o primeiro a comprar. Todo mundo conhece alguém assim, né? Depois vem um pedaço maior desse bolo aqui, que é uns 17%, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, que são os early adopters, que ele olha e fala, pô, peraí, cara, alguém comprou ali um carro elétrico e tal, puta, peraí. Aí o cara vai lá, estuda um pouquinho, certo? E compra. São os caras que andaram de Uber ali antes da massa, né? E depois vem uma massa que aí já chega quase na metade, né? Então, você viu que um amigo, que já não é aquele cara super tecnológico, comprou, usou e tá falando bem, e aí vem nós. Eu tô mais ou menos nessa faixa aqui agora, nesse terceiro bloco de consumidores. Fala, pô, o cara comprou ali um carro elétrico, por exemplo, falando de carro elétrico agora. Pô, começou a ter, agora no vizinho começou a ter carro elétrico. Eu falei, velho, esse dia eu cheguei, eu olhei e falei, porra, que massa. Legal. E funciona bem mesmo, velho? Não te deixar na mão e tal, cara, sim, então tá chegando o próximo. Aí eu tô começando a ficar mais, esses dias mesmo eu falei, acho que eu teria um carro elétrico. Eu falei, cara, agora eu tô entrando nessa categoria. Mas há 6 meses atrás nem é palco comprando um carro elétrico. Então você tem classes, categorias diferentes, né? Pessoas diferentes aqui, momentos diferentes que vão comprar. E depois desse, a gente vai falar que são os retardatários. Que é tipo as pessoas que não andam de Uber ainda porque não sentem que é seguro. E tá tudo bem, não estão fazendo juízo de valor aqui. Então essas são as... Vou colocar as categorias, não, mas os processos que a gente tem de adoção de tecnologias. Só que aí, assustadoramente, né? Mais precisamente o GPT, que foi o que a gente ficou conhecendo no primeiro momento, a adoção foi muito mais rápida que as outras tecnologias. E é isso que chama muita atenção. Porque, pô, a rede social teve uma curva muito parecida com essa que eu estou falando, e teve uma curva em meses. Bizarro, foi de 0 a 100 milhões de pessoas utilizando em coisa de meses. Não vou lembrar se era 3 meses, 6 meses, para não falar besteira. Isso mesmo. É isso aí, né? É isso mesmo. Foi um curto período de tempo. Meu, faz sentido isso que eu estou falando? Faz total sentido. A lógica faz sentido assusta também. Porque foi muito mais foda, né? É isso que eu quero dizer. Né? E faz sentido porque, por exemplo, na aula que eu dei, né, recentemente, em setembro, as ferramentas que estão sendo mais utilizadas, né, os top 10, o GPT é o primeiro. Então faz sentido. Olha aí. Ele é o primeiro, meu. Ele é o primeiro, faz total sentido. Quantos por cento hoje é utilizado o GPT frente aos outros? Ó, por exemplo, comparado com todas as outras empresas, putz, cara, e comparado com todas as outras ferramentas, o GPT ele praticamente chega a 70. Putz, ele é muito... Pareto ali, então. Ele é o GPT e as outras... O segundo lugar tá longe. O segundo lugar tá longe, a diferença cara, de qualidade ainda é muito grande, né? E ele é multiuso, meu. Eu consigo eu consigo usar ele para análise de dados, cara, que eu atuo. Consigo usar ele para fazer, por exemplo, uma redação ou um texto. Eu consigo usar ele para organizar minha tarefa. Dá para usar para tudo, meu. Conversar, por exemplo, tô conversando com um cliente, tô com uma dúvida. Putz, meu, vai lá no GPT, escreve, coloca lá, meu. Sim. E ele tira a sua dúvida. É muito fácil, né? Fácil. Né? A barreira de utilização é muito fácil, né? E o uso é fácil, meu. É só escrever o famoso prompt, que é a frase. Que é como se você estivesse conversando com um humano, meu. É muito fácil, é dinâmico, meu. É lindo. Lucas, vamos dar uma explorada aqui agora, cara, no bloco, sobre oportunidades, negócios, ferramentas. Pode ser? A primeira parada que eu queria te perguntar é o seguinte, cara. Assim, de maneira... Pensa que você está ensinando um leigo lá. Eu sei que você dá aula nesse assunto e tal. Está ensinando um leigo. Como é que cria, cara, um robozinho? Dá para o cara criar um robozinho usando um GPT de fundo? Dá para usar. Criar uma IA para o negócio dele, para falar, eu tenho uma IA aqui na minha empresa que resolve esse problema. Da onde o cara parte? Como é que ele parte? Qual é o primeiro ponto de partida ali para o cara criar um robozinho para ele? Primeiro ponto de partida, né, que eu vejo, né? Que aí é as etapas, digamos, que você tem que ter para ter uma linha de raciocínio correto, né? Legal. Qual que é o objetivo que você quer criar o seu robô e qual que é a sua dor, né? Qual é a solução que você quer para que esse robô ele faça, né? Então, vou citar uns exemplos aqui. Existem robôs que são criados
para você fazer pesquisa, aí eu vou citar no campo, pesquisa qualitativa, que eles vão lá e colocam em classificações e subclassificações. Tá. Tem muitas empresas que pagam isso. Muitas empresas pagam isso, torram dinheiro, e você simplesmente está para criar um robô. Para criar um robô, você primeiro tem que pensar na dor, porque com base na dor e com base no objetivo, que você consegue passar a instrução para ele, e depois a coisa flui. Então, assim, no GPT, para você criar um robô, você tem que colocar o nome do robô, tem que colocar qual o objetivo do robô, que é o campo de baixo. Embaixo do objetivo tem que colocar a instrução, que aí sim, a instrução, você vai colocar absolutamente tudo o que o robô vai fazer e vai colocar o contexto. Tem que pôr o contexto. Não pode economizar palavras. Dá um exemplo aí do que seria um Então, contexto nesse caso. Por exemplo, se eu quisesse citar um contexto para o robô, nessa parte de colocar em classificações e subclassificações, de que o robô, hoje em dia, ele tem a relação de alucinação, né? Sim. Ele inventa coisas, ou senão ele não consegue identificar certas frases ou erros gramaticais, né? Então, para esse tipo de situação, um contexto bacana de dar para o robô é de que a categoria outros, então, por exemplo, quando coloca em classificação, subclassificação, ele não consegue identificar, ele cria uma categoria outros. Tá. Tem certos momentos que ela é muito alta. Ela chega a 73%, 80%. Para diminuir essa categoria, você coloca o contexto para ele falando que necessariamente, né, essa classificação ela tem que chegar a 5% ou 10%. Que é como se fosse a teoria de matemática, o desvio padrão, né? Pô. Então, 5% é show de bola. Mas se ele não for chegar a 5%, você passa o contexto para ele falando que é 10%. Para ele diminuir essa categoria e ele refinar mais. Se você citar o termo refinar, é maravilha também. Ah, é? É maravilha, porque ou refinar, ou se não, por exemplo, especificar, porque ele cria várias categorias e ele não economiza, né? Se você não citar isso, ele vai economizar. Então, por exemplo, o GPT ele tem um banco dele, né? Que quando ele passa a resposta pra gente, e se a gente não obrigar a ele a detalhar, ele não detalha. Então, assim, você falar assim pra ele, eu quero que seja muito refinado. Ele vai lá e cria 10 categorias. Tá. Se você não for falar pra ele, por exemplo, se você não for falar esse termo pra ele, ele vai criar 5. Ou 3, Saquei. 2. Isso aqui. Então, quanto mais Você tem que deixar claro o nível que você quer de refinar aqui, tipo de complexidade. Que é um negócio top. Isso. Agora é um negócio simples. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? Isso. Tá bom. Legal. E, lógico, Sentido. pro robô ele conseguir ter memória, tem que elogiar ele. Então, assim, Tá. criou o robô, colocou lá nome, embaixo do nome, objetivo, colocou a instrução. Caraca. Embaixo da instrução, colocou o conhecimento, que são os arquivos que ele pode usar de referência. Mas o que ele... Quando eu elogio o robô, é tipo elogiar, Isso. sei lá, a esposa em casa, ou o marido, enfim, whatever. Ó, eu gosto de citar um Ah. exemplo de filho. Tá. Imagina que o ChatGPT ele tem 8 anos. Ah. Eu, quando eu tinha 8 anos, eu imaginava que para ter um filho, Ah. tirava o sangue do umbigo do pai e colocava no umbigo da mãe. Tá. Imagina eu com 8 anos nas coisas da vida, né? Tá. O GPT é a mesma coisa. Quando você fala, parabéns, muito bom, tá legal, gostei, fica no banco de memórias dele. Então, quando você clica no botão de configuração do GPT, tem um campo lá que é relacionado à memória, que lá vai estar elencado tudo que o GPT gravou e tudo que você elogiou ele. E você tem que tratar ele como se fosse uma criança. Mas é uma criança que é um estagiário, tem gente que chama assim, é um estagiário que trabalha em Harvard. Ele tem muito conhecimento. Mas ele tem que ter um panorama. Ele tem Entendi. que ter um... Mas ele pega uma os relação. elogios que você fez ali e Pega. fala, pô, eu vi que você gostou lá atrás, vou Isso. usar isso aqui na próxima pesquisa? Exatamente Na próxima isso. pergunta e tal. Puta, Exatamente, que animal, velho. exatamente Animal, isso. animal. Se o filho aprendesse igual o GPT, seria perfeito. Não teríamos filhos ruins, né, velho? Que desobedece os pais e tal, porque os filhos não Então. pegam do mesmo jeito que o GPT pega, né? Você faz elogio hoje, amanhã ele já tá cagando. Isso é verdade. Cagando de novo, fazendo cagada. Isso é verdade, isso é verdade. Olha só, agora que você destrinchou legal. Legal, Você trouxe um insight aqui numa conversa de bastidor, que eu nem falei que ia te perguntar isso, legal, que eu acho que pode ser massa. legal, Quais dados públicos as Legal. pessoas que estão nos acompanhando aqui, por exemplo, cara, nem Legal. sabem que tem legal. e que dá pra você pegar, cara, Legal. dado público, tá? Você pode ir lá bom. extrair, não tem nada de errado, você não vai ser preso bom. por isso. É bom. E que dá pra você fazer, de alguma forma, criar um robô para colocar no mercado. Me dá alguns Isso. exemplos de dados públicos Isso. que tem informação animal e Legal. que um GPT, uma inteligência artificial, pode depurar aquilo Legal. e ajudar a resolver questões que hoje a pessoa nem sabe e está resolvendo manualmente. Legal, boa. Ó, dados públicos são muito bons, por exemplo, na área de pesquisa. IBGE é muito bom, Boa. ele dá certas previsões atuais e dá certas previsões do futuro. IBGE é maravilhoso. Ele dá previsões de consumo,
dá previsões em relação ao mercado como um todo, índices Eu econômicos. posso lá extrair uma pancada de dados, botar Pode no extrair. GPT e aí trazer, por exemplo, eu quero saber Isso. o que as agências de marketing, Isso. qual o perfil das pessoas que mais consomem produtos XYZ. Pessoas que Isso. compram, que estão mais tendenciosas a comprar o iPhone 16. E Isso. ela vai trabalhar esse dado, vai me dar informação? Vai te dar informação. Ela usa como referência. velho. Ela usa como referência. É muito bom. IBGE é um ótimo exemplo. Tem a FGV, que ela lança certos dados econômicos. Por exemplo, Flipzap, INS... eu vou falando besteira. IGP... Tem FGV, IGP... mas o que é? A FGV é ok, mas a IGP... A IGP é um exemplo de dado econômico, né? Mas a FGV, ela tem um campo dela que é artigos, né? Ou se não, publicações. Tá. Nesse campo, ela coloca tudo, né, recente em relação ao que ela está pesquisando sobre os índices econômicos do Brasil, né? Então, inflação, juros, fala em relação a dados relacionados ao mercado de imóvel, ao mercado de consumo. É muito bom também. Você consegue baixar uma planilha, que é a planilha em Excel. Excel é muito bom. Eles permitem baixar a planilha. Isso, eles permitem baixar a mata. planilha. Aí você baixa em Excel. Excel para o GPT ou para qualquer inteligência artificial é muito bom, porque ele consegue identificar melhor tabelas do que, por exemplo, um arquivo em Word. Word ele consegue identificar, mas tabela é show de bola. E aí você lança lá no GPT para ele usar como referência. Ou se não, por exemplo, no começo da conversa que eu citei a OLX, que a gente colocava opções. Se no passado a gente usava o chat GPT e a gente conseguisse, né, tivesse contato com isso, eu mandaria essas referências para ele, mandaria os nossos dados e ele mandaria opções já direto. É exatamente a minha função que eu fazia, ele faria para mim. Caralho, velho, vai ter insight. Tem várias coisas. Então, por exemplo, imóvel, Secovi é legal. Tem muito... Secovi? Secovi é em relação a dados públicos de imóvel e tem várias Secovis ao redor do Brasil. Tem Secovi São Paulo, Minas Gerais, tem Secovi no Rio de Janeiro. E elas lançam dados em relação aos imóveis mesmo. Preço, metragem, qual que é a média, qual que é o mínimo, qual que é o máximo. Animal esse site, você pode pegar, entra no site da Secovi, baixa no Excel, sobe no GPT, fala, olha, quero saber desses imóveis aqui, o que mais foi vendido agora, sei lá, ele vai dar essa informação no último ano. Você sair captando, por exemplo, você tem uma imobiliária, você pode prospectar imóveis naquele perfil, pode pegar agora dados mais recentes, você fala, pô, cara, eu tô com uma carteira aqui que não vai vender, você já tem uma previsibilidade que você tá vendendo imóvel ruim e não sabe. Isso, você usa como referência. Velho, olha quanto insight para quem muito bom. vai construir, ou para quem é um intermediador, a imobiliária ali, ou para quem está comprando, inclusive, né? Fala, pô, eu quero comprar imóveis aqui que eu consiga depois ter uma facilidade de liquidez, vender esse imóvel com facilidade. Vai ter insight. E fácil de fazer, né, cara? Não é tão difícil de fazer, né? É fácil, animal. No passado era um pouco mais difícil quando eu tinha inteligência artificial, porque a gente tinha que fazer tudo manual. Agora, com inteligência artificial, rapidez, precisão. Olha que louco. Eu contei para você no bastidor, né? Mas, por exemplo, esse vídeo aqui, esse corte, provavelmente que você está vendo, independentemente da ferramenta que você está nos consumindo aí, se é TikTok, Instagram, whatever, que a gente está em praticamente tudo, ele é 100% feito com IA. A gente levava, 2, 3 horas para fazer, não 100% porque a gente gravou o vídeo e a gente não quis gerar um avatar, mas eu poderia ser um avatar aqui falando para você nesse momento, mas a gente fez isso usando uma ferramenta que eu posso contar, que é o Captions. Então, todas essas transições aqui, o editor tinha que pensar, e aí o cara às vezes tinha que entender de negócio. Então, enquanto eu falo, sei lá, prédio, ele tinha que pensar, ir lá, pegar um vídeo que mostrasse um prédio, uma foto, colocar, né, nesse vídeo. Hoje não, a IA faz 100% dinâmico. Você tem opções, a forma de escolher, né, o som que você vai colocar de fundo, que você está ouvindo. Cara, é bizarro. Então o cara começou a fazer algo que ele fazia, sei lá, 2, 3 no dia, dá para você fazer 6, 7, 8, 9, 10, a depender da velocidade, né, e do nível de complexidade, tamanho dos vídeos que você quer fazer. Então, de fato, aumenta a eficiência, né? A outra ferramenta que a gente usa aqui muito é o RayGen, né? O RayGen para fazer o avatar. Então, é engraçado porque a primeira vez que a gente usou o RayGen, a gente ficou assustado, falou, cara, isso aqui é muito top, há meses atrás. Ao invés de a gente ficar ali meio com medo, com receio, a gente falou, não, vamos usar com tudo. Aí levamos para todos os nossos anúncios, dos nossos clientes o RayGen. Cara, e a hora que a gente viu que aquilo estava convertendo mais, né, ou igual, ou mais do que convertia antes, a gente falou, velho, não voltamos mais. Então, a gente nunca mais parou. E isso viabilizou muito o negócio, porque o cliente não consegue gravar o vídeo, ele não sabe gravar, ele não é eloquente, não tem uma empatia legal na câmera e tal. Pô, cara, resolveu o problema. Eu faço um criativo hoje numa fração de minutos de algo que a gente levava, cara, muito tempo para fazer. Isso viabilizou a escala do negócio. Por isso que acredita-se muito no fim das agências. Né? A agência está morrendo, a gente fala. A agência está morrendo. Por quê? Porque tudo que é feito hoje manualmente, que leva muito tempo para fazer, está sendo possível fazer aquilo de uma maneira muito mais rápida, com mais performance. Né? Então, te permite fazer mais, melhor, mais velocidade. E aí, cara, daqui a pouco a agência, o cara tá fazendo do mesmo jeito, esquece. Vai morrer na praia. Eu levo 30 dias para subir uma campanha. Tá fudido. Tá fudido porque o teu cliente não vai esperar. Isso né? é verdade. Ponto de observação.
essas ferramentas de inteligência artificial, elas mudam, né, a relação dos comandos. Então, nunca é a mesma coisa, né? Sim. Na relação do vídeo que o Guilherme citou, muito provavelmente, se você for colocar a mesma coisa que ele fez, ele não vai gerar o mesmo resultado, ele vai mudar, né? Exato. Vai mudar. Então, Mesmo assim, colocando o mesmo prompt, dando o mesmo comando, por que isso acontece? a inteligência artificial ela tem um banco de dados dela, né? Tá. E ela entende como se fosse um humano. Então, por exemplo, a gente tem os nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm opções. Ela vai pensando em várias opções, várias relações de semelhança entendi. e vai criando conexões, né? E essas conexões, ela escreve e faz no formato que ela acha que é apropriado, como se fosse um humano, né? Não é à toa que tem, dentro da inteligência artificial, linguagem de programação, né? Python, R, e ela tem também machine learning um pouco, né? Ela consegue aprender com as coisas que a gente passa, não só nós, todo mundo. Sim. Todo mundo como um bem geral, né? Sim. Tanto que o GPT, quando a gente aceita os termos dele, a gente está concordando que os dados que a gente envia vai ser utilizados para o aprendizado da máquina. Sim. Então, meio que o GPT, ele ainda é um beta, mas ele é um beta que está sendo muito utilizado. É um beta muito bom. É um beta muito bom. Ele alucina, a chance de alucinação dele é baixo. Sim. O erro dele é baixo. Sim. Mas ele é um beta, meu. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma parada. Esses dias, uma pessoa próxima me perguntou assim, cara, até agora eu não entendi como é que funciona uma IA. Legal, Né? legal. Da onde ela parte, assim. Eu falei, olha, eu vou te explicar de maneira simplificada, não quero que você responda essa pergunta. Legal. Porque eu falei, porque agora já mudou um pouquinho, já tem uma nova versão que vai Isso. pensar. Tá? Então a IA não Isso. pensava. Isso. Ela completava uma frase, vamos pensar, ela Isso. pensava na próxima, as Isso. probabilidades de completar uma Isso. frase, por exemplo, um cálculo, Isso. whatever, né? Isso. E agora lançamos uma que pensa. Qual a diferença, cara? Para onde nós estamos Isso. caminhando? Então, se for pensar no histórico da inteligência artificial, ela veio em 1940. 1940, o pessoal estava querendo criar uma máquina que pensava igual ao humano, e ao decorrer dos tempos que foi passando, o pessoal foi usando a inteligência artificial para resolver contas de matemática básica, resolver certos diagnósticos de médico, e aí foi evoluindo. Teve um período, né, que não conseguiram, assim, evoluir com a inteligência artificial, porque o banco de dados era muito pequeno. E aí, só agora, né, só nesses períodos que a gente está vivendo, que o banco de dados é grande, que a gente consegue trabalhar. Banco de dados e internet. Internet Ok. e o que está ao redor dela. Mas por que era pequeno? Porque a gente não usava a internet como usa hoje? Não tinha tanta Então, informação na Não, internet? não tinha tanta informação na Tá internet. E a relação, por exemplo, não só da internet. Os arquivos que a gente envia, Ah, verdade. tudo que a gente envia para ele, arquivo pode ser desde a nossa empresa, arquivo pessoal, ele capta e coloca no banco de dados deles, que é aquelas máquinas grandonas, né? Aquelas máquinas gigantes que tem várias cabines, né? E tem várias linhas, vários pontos assim que informando onde que está a informação no banco de dados. Esses pontos, eles fazem com que assim, a captação da informação ela seja feita por causa do volume. Quanto maior o volume, Sentido. mais rápido é para a inteligência artificial aprender. Por isso que tem certas horas que ela erra, porque assim, o banco de dados que ela capta é tudo. Ela capta tudo, por isso tem hora que ela alucina. Tá. Mas a probabilidade dela alucinar é muito pequena, mas tem hora que isso acontece. Tá, mas a inteligência artificial, ela ela aprende. inventa alguma coisa ou não, Lucas? Então, depende. E quando é que ela Depende. inventa? Então, Você pode colocar para ela não inventar nada. Então, aí vem o ponto. Por exemplo, vou citar essa parte da categoria e subcategoria. Tem hora que ela Tá. inventa umas categorias assim que não faz sentido nenhum. É. Às vezes ela não coloca em outros. Quando ela coloca em outros, quer dizer que ela não entendeu, né? Tá. Mas quando ela coloca uma categoria, por exemplo, a pessoa citou lá, gostei da cor da embalagem porque ela é bonita. Aí ela vai lá e coloca embalagem, a categoria, não citou cor. Ou Entendi. se não, por exemplo, ela coloca lá, embalagem é bonita, beleza. Embalagem é. Às vezes isso pode acontecer porque ela entendeu que a frase é genérica, ou, por exemplo, ela não está no banco de dados dela, essa relação para ela conseguir fazer a identificação. Então, o ato dela alucinar é um pouquinho de tudo. É por causa do banco de dados dela que tem na internet, que tem certas pessoas que colocam informações erradas de propósito, Tá. ou se não, coloca informações não de propósito errado na internet, mas que não sabe mesmo. Ela vai lá e capta, e aí faz a ação pra gente naquele formato, ou se não, ela acha muito genérico, acha simples. E aí, se a gente não for passar um prompt para ela, falando, refine, se a gente não for passar um prompt para ela, detalhando, falando o contexto, a probabilidade dela alucinar é maior. Existe a parte do nosso erro, que está manuseando ela, e existe a parte do erro do banco de dados dela, porque tem de tudo um pouco. Faz sentido. Tem de tudo um Faz pouco. sentido. Faz sentido. É um apanhado de coisas, a inteligência artificial.
Uma Ô, corrente Lucas, ótima. que ferramentas que você hoje está utilizando, Legal, tá? Que você, cara, legal, que, pô, resolve a legal, tua vida, né? Você me legal, falou aqui no e-mail uma parada que legal, chamou atenção ali, né, cara? legal. Pô, você tá usando ferramenta para parte psicológica ali, né? Para Isso. terapia. Terapia, isso, Você psicólogo. criou uma IA que é a sua terapeuta? Que é a minha terapeuta, você Pá, velho, acredita? conta Você essa história aí, acredita? mano. Você é Você maluco. acredita? Eu criei um robô. Eu criei um Ah, robô que é a minha psicóloga, e aí, né? velho? Mas eu criei um robô em Mas aí qual você sentido? enviesou ela, falou assim: olha, tá Enviesei. tudo bem comigo, quero que você só me dê recomendações assim. Isso, eu coloquei para ela ser uma pessoa. Coloquei a Ah, referência de uma pessoa, que é uma autora de um livro famoso. ah, Aí falei, seja essa pessoa e me dê sessões igual uma psicóloga. ah. E ela me dá sessões, meu, igual um psicólogo. Ela fala perguntas reflexivas para mim, eu respondo essas perguntas. Fala se faz sentido ou não. Fala Mas se você leva fun- na brincadeira ou você leva a sério Eu ali? levo a sério, você acredita que eu levo a Mas sério? daí você faz tipo uma hora por semana, você marca, ela Eu, agenda, ela bota eu na tua faço sério. agenda e tal? Eu faço sério, meu. Eu coloco na minha agenda, eu falo sério, meu. Eu faço uma Sério? vez por semana, psicólogo, terapeuta. Hoje em dia, eu vou fazer o Ah. seguinte esquema. Você economizou com Eu psicólogo, com economizo. terapeuta? Eu comecei com psicólogo com terapeuta. Puta Tem merda. pessoas que fazem o seguinte: Ah, tem pessoas que vão no psicólogo, criam um robozinho e validam o que o psicólogo falou. Tem pessoas que fazem isso, não sei se você sabia disso. ah. Tem pessoas que fazem a sessão do psicólogo presencialmente ou Ah, online, que são a pessoa. os Dr. Google, né? Os Dr. Google. É, E aí o cara depois. bota no Google antes de ir na consulta começa a Isso. ficar louco, né? Isso. Fala, não, doutor, só vim aqui, meu pai tem tal doença aqui, né? Eu fiz Isso. esses dias que meu pai tá com uma doença Isso. autoimune, eu botei no Google e falei, aí, meu pai tem uma doença autoimune. Daí cheguei no Isso. médico, Isso, né? já deu o Porra, diagnóstico. já tinha o diagnóstico Diagnóstico. pronto, né? Daí o Isso. médico só deu uma risadinha. Falei, se você já sabe por que você veio Isso. aqui, né? Brincou Então, comigo. Falei, então. não, desculpa, dá uma olhada aí. Tem isso daí e tem a relação também de você validar o que seu psicólogo falou. Então, tipo assim, tem hora que por exemplo, vou começar a passar com o psicólogo presencialmente. Tá. Eu vou criar um robozinho que valida o que o psicólogo fala. Então, assim, vou falar a minha sessão para ele, ele vai analisar para mim se a minha sessão faz sentido ou não. Tem isso também. Além de criar Caraca, um velho. psicólogo robô e terapeuta, dá para criar o robô que valida as suas sessões. Tá. Se a Você interpretação... tá tirando uma prova real ali do que Eu foi tô falado falando, pra você. Isso. Você tá Ah, tirando a velho. prova real. O Assim, que mais que você fez já? Pô, essa Bom. aqui, eu confesso pra você que até hoje eu não tinha visto ninguém falar que isso criou daí- isso daí o é próprio diferente. psicólogo com Isso é inteligência diferente. artificial. Essa Isso é é diferente. O diferente. que mais que você já aprontou? Eu já aprontei. Ó, se for pensar em relação à inteligência artificial, já aprontei para ela organizar minha agenda. Então, passo minha agenda para ela, falo como funcionam as minhas prioridades. Ela classifica se é alta prioridade, baixa prioridade, média prioridade. E isso me ajuda no meu dia a dia. Então, por Animal. exemplo, no podcast de hoje, tem algumas coisas para fazer na minha vida pessoal. Mas o podcast, para mim, era a prioridade hoje. Boa. Então, eu vim aqui, coloquei para ela a descrição, né, o horário do podcast, quanto tempo em média que ia durar, coloquei todas as atividades, ela colocou lá, podcast do Trimai Tecnologia, prioridade, que era algo que eu queria muito. Relações de Mas atividade... ela listou pra você, Ela né? listou Falou, ó, no- foca nisso aqui hoje, hein, Isso, Lucas? foca nisso Depois vai pra cá, vai pra lá, é isso. Isso. Legal. Ela, dá para você pedir para ela citar em um formato de resumo, Tá. ela escreve, ou dá para citar em tabela. Aí ela Tá. cria uma tabela com 4 polos, e aí nesses 4 polos tem, primeiro, prioridade. Segundo, não tem tanta prioridade, mas é algo importante. Terceiro, não tem prioridade, não é importante, mas é legal fazer. E o último, que é, não é importante, não tem prioridade e não é interessante de fazer. Ela consegue Massa. criar uma tabela também. Massa. Algo dinâmico, visual. Só que né? pra ela acertar, você vai ter que fornecer bastante Você informação tem que ali, né? fornecer Senão... bastante informação. Senão, você vai ter que colocar peso. A galera dá preguiça de fornecer muita Isso. informação, não dá? Dá preguiça. No começo E dá aí preguiça. fica uma merda o prompt, né? Fica uma merda. Que isso que A acontece. resposta. Isso acontece toda hora, meu. É. Isso daí. Por isso que algumas pessoas criticam a inteligência artificial. Claro. Porque tem certas partes que são erros nossos, né? Então, Sim. assim, a pessoa não colocou contexto, não Como é que você detalhou. sabe quando é erro teu, Lucas, que Então. você tá usando? Então, por exemplo, se eu for falar em banco de dados, Ah, no começo, quando eu estava validando as coisas, eu comparava o que eu estava fazendo com o que já tinha, né? Então, por exemplo, tinha lá o banco de dados já pronto, tá, e eu ia lá fazendo a inteligência artificial e via se fazia sentido ou não o que ela estava fazendo. tá. Essa é a primeira forma de validar. Depois desse ponto, muito provavelmente no futuro, tudo que for ser feito vai estar certo. Mas, se não tiver certo, você consegue pedir para a inteligência artificial te explicar. Se faz sentido o que ela te explicou ou não, você consegue validar. Então, por exemplo, você dá um exemplo bem prático, que eu adoro esse exemplo, que é a pesquisa qualitativa, meu, que é a relação das frases das pessoas, né? Tá. A pessoa citou lá, gostei da cor da embalagem, gostei da frase da embalagem, gostei, por exemplo, do texto da embalagem, foi citando tudo, né, em relação à embalagem e o design dela. Beleza.
Aí colocou por exemplo, em classificações, subclassificações, colocou pesos, né? Criou uma ponderação. Como que eu valido isso? Primeira relação é você saber o conteúdo. Você tem que saber o conteúdo. Isso daí é um ponto importante para falar, meu. Porque a inteligência artificial, ela faz assim, ela automatiza muitas coisas, né? Tem certas pessoas que ficam mais preguiçosas, né? Mas você tem que saber o que ela está fazendo. Você tem que saber a teoria. Você tem que saber, por exemplo, na minha área, você tem que saber como funciona uma ponderação. Você tem que saber como funciona um cálculo de estatística. Para você conseguir validar o que ela está fazendo. Se você não souber isso, vai ser muito difícil você conseguir validar. Mas dá para validar mesmo assim. Então, por exemplo, você pedindo para ela explicar para você como que funciona. Então, por exemplo, passar um insight dos dados. Você pedindo para ela, além de passar o insight, ela construindo uma outra forma de visualização. E aí, pedindo para ela construir uma outra forma de visualização, ela vai fazer um formato diferente. Por quê? Porque ela tem memória. E ela tem um banco de dados gigantesco. Então, os 3 principais é isso, meu. Primeiro, você saber a teoria, que um monte de pessoa tem preguiça, né, de saber a teoria. E é interessante você saber a teoria, por exemplo, na minha área. Tem que saber a teoria de ponderação, estatística, cálculo de matemática. É interessante você saber disso, Claro. porque senão, meu, você vai deixar tudo para a inteligência artificial fazer, Sim. você não vai saber como vai ser feito. É. Talvez, se ela passar um insight para você não vai saber identificar se está certo ou errado. Fato. E aí, meu, tem que saber a teoria. E os outros 2 pedir para ela tirar insights, né, para você conseguir, né, ver se tá coerente ou não. E o terceiro é para ela criar um outro formato, porque ela é inteligente, ela tem memória. Se você elogiar ela, então, assim, você quer validar e você elogiou, muito provavelmente vai dar erro. Se você quiser validar alguma coisa que está certo ou errado, você não elogia, você simplesmente passa o comando, né? Sem elogiar ou falar um ponto negativo, já direto, porque senão o sistema, ele dá um bug, né? Tem certas coisas que isso daí acontece, que eu vejo que o pessoal faz, elogia antes, né? Antes de ver se está certo ou errado, e ela pensa que está certo. Então, tudo que você escreve é levado em consideração. Muito bom, cara. Tudo que você escreve. Lucas, cara, sensacional o papo. Tô Legal. fritando a cabeça aqui, brother. Eu notei alguns dois insights aqui, alguns insights, mas 2, 3 aqui que, cara, vou te falar, já valeu a conversa, brother. Legal, Vou ter que te pagar um almoço aqui, porque tá ficou doido, barato. Você tá doido, você precisa aparecer não. Tem que Lucas, cara, satisfação enorme de recebê-lo aqui. A gente gosta de travar o podcast próximo de 1 hora, vai dar uma conversa animal. Legal. Até antecipo aqui que dá pra gente marcar outras conversas, né? Depois, se tiver mais histórias que você vai ter para contar, com certeza. Quero saber o que você vai aprontar depois da terapia, que você vai conseguir. Meu amigo. Certamente aprontar algumas coisas, Vou cara. aprontar muita coisa, meu. Aprontar muita coisa. Eu vi esse dia só uma história engraçada. Eu vi esse dia, não, faz um tempo já. Que acho que era na China. Os caras tinham criado, olha que louco isso, cara. Os caras tinham criado como se fosse o Tinder com inteligência artificial. Então, você tinha lá a Bianca, a Roberta, a Carol. Você pagava uma mensalidade. Então, já, vinha embutido, né, uma IA, tua namorada. Beleza? Então, você ficava ali no WhatsApp, bom dia, amor, não sei o quê, papai. Era uma personagem e uma baita de uma gata. Você escolhia se era ruiva, morena. Olha que coisa bacana. E aí, cara, tinha o upsell desse produto. O que era o upsell do produto? Qual que é? Gerava a versão da tua namorada, que legal. entendeu? Inflável, e mandava pra tua casa. Já pensou, irmão? Eu tô falando aqui de mulher, mas tô falando óbvio que serve pros homens e pras mulheres. Lá na China. Falei, cara, que bizarro isso aqui, meu irmão. Black Mirror, porque, pô, lá tem problema de... É na China, né? Que tem problema de falta mulher, né? Isso. Cara, olha aí, mano. Aí, pô, tava resolvendo um pouquinho das questões de falta da mulherada na China. É bizarro, né? É bizarro, é muito bizarro. Pra onde a gente caminha, né, mano? Isso daí é um ótimo exemplo, não. Tem um outro exemplo que é de falecimento. Alguém faleceu, você consegue mandar as mensagens, todas as conversas para a inteligência artificial. Puta que E aí ela simplesmente simula a pessoa que faleceu. Aí você tá conversando com a pessoa que faleceu. Tem gente que faz isso, meu. Assustador. Assustador ao mesmo tempo animal, cara. É assustador, para a pessoa se sentir no conforto, né, do ato do falecimento, né? Caraca, tem pessoas que fazem isso, meu. E isso daí é só recorrente. Pra, pelo menos, dar um acalanto ali, né? Naquele... E é Aquele verdade, você triste, manda meu. todo o histórico de conversa, pode pegar, sei lá, tudo que a pessoa já fez, LinkedIn, Instagram, tudo que tiver de banco de dados da pessoa, vai aprender, vai reproduzir praticamente aquela pessoa que veio a falecer. Isso, meu. Isso nem só falecer, Olha, até não sei vivo. se eu gosto até ou se eu não gosto. Meu. Uma mistura de sentimentos. Meu. É louco. É louco. Louco pra caramba. É louco, meu. Muitas possibilidades, gente. Muitas possibilidades. Lucas, obrigado demais por ter vindo. Obrigado, satisfação enorme tê-lo aqui.
Deixa uma mensagem pro pessoal e diz como é que o Legal. pessoal te encontra. Você falou que dá aula. Você dá aula para qualquer um que quiser dar aula, Então, faculdade e tal. Conta um pouquinho aí pra gente finalizar. a aula, desde que eu entrei nas empresas, então OLX, Zap, tô agora na HSR Research, eu sempre fiz algo voluntário. Então, assim, se o pessoal não sabe mexer em alguma coisa que eu sei mexer, eu vou lá, gravo meu conteúdo e dou aula para elas, né? Animal. Penso muito no futuro em criar uma plataforma, mas ainda não criei, né? Mas penso, as pessoas me elogiam, falam que eu explico bem, consigo teorizar De fato. conteúdos complexos e transformar em algo simples, mas não tenho uma plataforma. No momento eu não tenho, mas acho bacana. As aulas são mais privadas, digamos assim, pro pessoal da minha empresa, né? Tá, O pessoal consegue me achar no LinkedIn, meu. Eu Boa, adoro o boa. LinkedIn. O LinkedIn é tudo. tá. Meu LinkedIn se chama Lucas Lins Lima, e aí vocês Boa. conseguem Vou botar na conversar descrição comigo, aqui também. mandar mensagem, pode tirar dúvida, conversar sobre ferramenta, pode Animal. falar pra mim, sei lá, quer marcar uma reunião pra... Meu, voluntariamente, eu ensinar qualquer coisa. Olha aí, Eu velho. ensino, Baita. eu ensino. Não tem Top, erro. Top. Comigo não tem dia ruim, meu. É. O importante é Você, algo você novo. também tá bem tratado, né? Psicólogo ali à disposição. Você fica ruim, você já manda ali no GPT, No fala, pro- ó, passei uma no situação ruim aqui agora e Tudo tal. prompt, né, Já meu? volta. Não, adorei a parada do psicólogo, assim, cara. É que eu não sei se eu teria a maturidade que você tem pra levar a sério ali a É parada. sério. Não sei a sensação, mas eu vou ver se eu pego a tua emprestada lá pra ver se eu me adapto. Psicólogo é terapeuta, meu. É legal, meu. É legal, meu. É diferente. O cara brinca a mulher em casa, já, puta, bota ali no Bota psicólogo, no psicólogo. GPT, já, pum, dá um relax. Animal, velho. Pô, É legal, ajudaria a molecada aí que tá tomando. Molecada não, né? Mas todo mundo tomando remédio pra ansiedade, depressão. Então, meu. Talvez já desse uma força nisso aí. Então, meu, tudo demais, é bom possível, demais. meu. E o meu LinkedIn é o principal, gente. Se Show, quiser me chamar, show. fiquem à Já tô vontade. seguindo o Lucas lá, estamos Sempre trocando ideia disponível. por lá. Bora que bora, Lucas, gente. obrigado, irmão. Vai ser sempre Obrigado. bem-vindo aqui, tá? Você que consumiu esse podcast, já sabe, no final do podcast a gente sempre pede, ó, cara, animal, manda um feedback, inclusive ali pelo Spotify, a gente sempre recebe feedback. Coloca ali se você curtiu, entre em contato com o Lucas, o cara é super acessível, manja muito, óbvio que uma hora que a gente consegue extrair baita conteúdo, mas ele tem muito mais do que isso, né? O bastidor aqui deu para pegar muito insight bacana. E não esquece, avalia a gente ali, coloca para seguir, senão você não fica sabendo quando a gente manda. Se você está vendo pelo YouTube, dá aquela curtida ali, acompanha a gente, manda comentário, manda sugestão de pauta, de conteúdo, que a gente adora saber que está fazendo sentido, está gerando valor para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!